Hoje eu quero falar um pouco sobre a valorização e respeito à mulher. Valorizando e respeitando a mulher. Está havendo um grande entrave entre a ideologia dos movimentos feministas radicais e a teologia e o ensinamento bíblico. E eu não sei por que está havendo esse entrave criado pelos movimentos feministas, tendo em vista, meus amados irmãos, que nós vemos com nitidez Deus falando abertamente do valor da mulher. É bem verdade que a Bíblia, ela fala de momentos bons e de momentos ruins, para homens e para mulheres. Mas eu já ouvi algumas fundamentalistas dos movimentos feministas criticando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um livro machista, que Deus é um tirano, que a palavra de Deus ela é muito radical com as mulheres. Só que quem lê as Escrituras Sagradas vai ver que desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver a figura da mulher sendo respeitada e amada por Deus e pelos líderes sérios das Escrituras Sagradas. Começa logo com Gênesis, quando Deus criou tudo, que tudo estava pronto, o homem lá estava, não tinha uma mulher. E aí quando Deus olha, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Mas já tinha toda espécie de animais, de criaturas. Mas Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E aí Deus faz o homem cair num sono profundo, tira uma das suas costelas e faz uma mulher. E quando o homem viu a mulher, o homem disse, aí sim, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, ela será chamada mulher. Imagine só, Deus, por que Deus não criou outro homem para a companhia de Adão? Deus poderia muito bem ter criado outro homem, poderia ou não poderia? Poderia ou não? Poderia. Mas por que Deus não criou outro homem para fazer companhia a Adão? Ora, Deus não criou outro homem para fazer companhia para Adão, porque Deus sabia que não ia ser compatível. Ia entrar em choque. Ia ser um fiasco, um colapso. Então Deus cria a mulher. Agora vamos imaginar se Deus tivesse criado primeiro Eva. Aí se lá tivesse na Bíblia escrito, e Deus criou a Eva, a mulher, e deixou lá no jardim para ela cuidar de tudo. E aí Deus viu que não era bom que a mulher estivesse sozinha. Você acha que Deus iria criar outra mulher para a companhia da Eva? Deus até que poderia, mas pela lógica da teologia, a lógica diz que Deus iria criar um homem para estar com a mulher. É por isso que nós afirmamos que a mulher se relaciona com o homem e o homem se relaciona com a mulher. Mas está havendo em todo o planeta Terra um movimento feminista radical, que inclusive chegou dentro das nossas igrejas, né, o feminismo. E o feminismo, ele prega que a total independência do homem. O movimento feminista, radical, fundamentalista, ele diz a mulher não precisa do homem para nada. Mais do que isso, esses movimentos feministas, radicalistas, eles incentivam inclusive a mulher odiar o homem. Mais do que dizer que não precisa de um homem para nada, esses movimentos incentivam as mulheres a odiarem os homens. Odiarem mesmo, odiarem, como diz lá no meu povoado, de fé la bofe.
né? Escute a frase, que não é nem nova, já é até um tanto quanto arcaica, mas talvez você já ouviu essa frase: nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Talvez você já ouviu essa frase. Talvez você já até disse essa frase: nenhum homem presta. Então, esses movimentos incentivam o ódio das mulheres em relação aos homens. E a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que o homem deve amar a mulher. E eu não entendo por que esses movimentos feministas radicalistas são tão contra a Bíblia, contra a religião cristã, contra as igrejas cristãs. Eu não entendo por quê. Se a Bíblia diz que o amor do homem para com a mulher deve ser um amor sacrificial. Eu não entendo essa implicância toda, não. Não dá de entender. Veja o que está escrito, Efésios 5:25. Enquanto esses movimentos estão pregando o ódio contra o homem, olha só o que é que Efésios 5:25 ensina. Veja aí, abre aí a Bíblia. Efésios 5:25. Vocês devem conhecer o texto de cor e salteado. Olha só o que é que o texto diz. O contexto geral desse texto aqui de Paulo aos Efésios é o contexto familiar. É o contexto deveres familiares. Está se referindo à família. Está referindo-se à boa convivência no lar. Aí o versículo 25 do capítulo 5 de Efésios vai dizer: maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, meus amados irmãos? O texto está claro ou está obscuro? Precisa esclarecimento? Não precisa esclarecimento. Aí alguém diz assim: porque a Bíblia manda a mulher ser submissa ao homem. É um absurdo. E nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Mas veja, não é não, meus amados irmãos. Uma mulher se submeter a um homem que a ama, como Cristo amou a igreja, não é difícil não. Não é difícil não. Por que você não seria submissa ao seu marido que ama ao ponto de morrer por você? Que te ama ao ponto de dar a vida por você? Um amor sacrificial. Então, não vejo por que uma mulher não querer ser submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Aí alguém diz assim: e se não amar? Aí é outra história que eu não quero nem entrar no mérito aqui agora. Aí, meus amados irmãos, eu fico a imaginar, eu fico a pensar o contexto que nós estamos hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Hoje as coisas estão deturpadas. Por quê? Porque muita gente está se esquecendo das Escrituras Sagradas. Estão procurando refúgio, estão procurando refrigério em fontes outras que não é Cristo, que não é Deus. Razão pela qual os movimentos feministas estão invadindo as nossas igrejas hoje. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas estão sendo deixadas de lado para darem ouvidos a filosofias vãs humanas. Eu faço um desafio. Se existe alguma lei de proteção à mulher, se existe algum movimento feminista que seja superior ao que a palavra de Deus ensina em relação à valorização, respeito à mulher, eu o desafio. Pode procurar os que já existiram, os que estão existindo hoje e os que irão existir amanhã. Se existe uma lei Maria da Penha, se existe uma lei, um estatuto, um regimento que tem leis que protegem a mulher, se tem algum movimento feminista que protege a mulher mais do que a palavra de Deus, eu desconheço. Até hoje não foi criado. Você tem algum estatuto aí?
que diz que o homem deve amar a mulher até a morte, a não ser as Escrituras Sagradas? Existe? Qual é? Onde é que está? Qual é o artigo desses movimentos e destas leis de proteção à mulher, que supera o que a Bíblia ensina? Irmãos, aqui está a maneira como os homens devem tratar as mulheres. Aqui, bem aqui. Está bem aqui, ó. E eu espero que no transcurso desse mês nós estejamos pincelando muitas coisas a respeito do contexto do que nós acabamos de falar aqui. Então, quando você ouvir alguém pregando por aí, alguém falando por aí, que as mulheres precisam disso e precisam daquilo e tal, e os homens precisam fazer isso e aquilo. Não, os homens só precisam obedecer o que a palavra de Deus ensina em relação à mulher. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o homem deve maltratar a mulher. Nenhum texto na Bíblia. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que o homem deve oprimir a mulher. Nenhum. Não existe. Não existe nenhum texto na Bíblia que diz que o homem deve humilhar a mulher. A mulher deve ser o tapete para o homem passar em cima, pisar em cima. Não existe isso nas Escrituras Sagradas. Pelo contrário. Pelo contrário. Maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Os homens que têm juízo, depois nós vamos falar mais sobre isso, devem tratar as mulheres como um vaso mais frágil, não no sentido de fragilidade ou simplicidade, mas no sentido de acolhimento, no sentido de afago, no sentido de delicadeza. Os homens devem tratar as mulheres como algo muito precioso, que deve ter cuidado, Então, eu desconheço qualquer desses movimentos que estão aí em alta hoje, dizendo que é de proteção à mulher, estão lutando pelas causas femininas. Eu desconheço um que supere as Escrituras Sagradas. Não existe nenhum. Está tudo aqui nas Escrituras Sagradas, como os homens devem tratar as mulheres e como as mulheres devem tratar os homens. Está redigido. E nós temos isso em mãos. Aí alguém diz assim: mas então por que alguns irmãos maltratam as suas esposas? São ásperos com as suas esposas? São assim com as suas esposas? Traem as suas esposas? Abandonam as suas esposas? Divorciam-se das suas esposas? Por que eles fazem isso? Fazem isso por causa da dureza dos corações. Não é porque a palavra de Deus ensina, não.